Teve uma vez que eu tinha um problema que eu não tinha conhecimento para resolver. E eu queria saber o que você faria nessa situação. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção industrial e eu estou aqui quebrando o código das ferramentas de gestão existentes para que você possa utilizar cada uma delas em seu favor para o seu crescimento profissional. Uma vez eu trabalhava numa empresa fabricante de cal e tem um forno rotativo, ele é a mesma concepção de um forno de cimento, ele é como se fosse uma lata de óleo, um cilindro, então ele trabalha na horizontal, né, girando. Só que, no caso, esse forno tinha 150 metros de comprimento, 5 metros de diâmetro, então, assim, é um equipamento bastante robusto. E o acionamento dele era feito ali por um motor ligado a um redutor, ligado ainda mais um engrenamento que era ligado à coroa do forno ali, que é uma engrenagem, né, em volta do forno que vai girando o forno ali. Beleza, e a gente teve problema nesse redutor e a gente tinha que trocar o redutor, não tinha como, enfim. E aí conseguimos um outro redutor, paramos o forno, tudo. Foi uma parada mais longa, inclusive, coincidiu com a grande parada, então a gente ia fazer a troca desse redutor. O fato é que quando a gente foi trocar o redutor, a furação não batia. Talvez se você trabalha na área, você já tenha passado por isso também. A furação ali da base do redutor não batia uma com a outra, então a gente precisava fazer uma nova furação. Era chumbado ali numa base de cimento, então a base de cimento elevava o redutor, ele não ficava no chão exatamente, né? E essa base, então a gente ia ter que fazer uma nova furação, colocar parabolt ali, enfim, fazer alguma coisa para poder fixar o redutor. O fato é que a furação antiga nos atrapalhava e a nova furação também não conseguia, eu tinha alguma interferência ali que eu não conseguia fazer a furação da forma que eu precisava para poder acoplar ao motor e ao engrenamento, né, nas duas partes ali, num eixo e em outro eixo. Então eu precisava quebrar aquela estrutura de concreto que estava ali como base do redutor. E aí que veio o problema, né? Ele estava elevado acima, sendo que ele estava numa das estruturas que sustentava todo o forno. E aí eu ia começar a quebrar ali, né? Vim com todas as ferramentas e começar a quebrar ali e se abalasse alguma coisa na estrutura do forno. E minha formação é engenharia mecânica, é um pouco de elétrica, eu conheço, dou meus palpites, tudo, mas de civil não é minha especialidade. E aí, o que você faria nessa situação? E o que eu fiz, né? Primeiro é o seguinte, como não é minha especialidade, como é que eu vou me arriscar? Assim, seria um risco muito grande de fato, né? Eu não poderia me arriscar tanto em assumir algo que eu desconheço. Então o que eu fiz? Eu chamei um engenheiro civil. Só que ele demorou. Era uma grande parada, eu tinha tempo entre aspas, né? Mas assim, esse tempo estava correndo. E o fato é que esse engenheiro civil demorou 2 dias para chegar e para poder avaliar e para falar o seguinte, não, pode quebrar. Só que muitas pessoas até criticaram, falaram assim, pô, mas eu falei que poderia quebrar. Tá, mas você é engenheiro civil? Você iria assumir se acontecesse qualquer outra coisa que a gente não poderia ter feito isso? Então, assim, por que eu tô contando toda essa história? Porque por mais que tivesse demorado e às vezes até comprometido o prazo da parada, tudo, ainda assim é um tempo pequeno dentro do que eu vivi ali, perdido, perto do que se eu tivesse assumido aquela quebra ali do concreto e de repente ter abalado qualquer coisa em relação à fundação de sustentação do forno. Aí é um problema assim, um problemaço mesmo, sabe? Problemaço mesmo. De às vezes parar a produção e não ter mais produção naquela planta, ainda mais que a planta é mais antiga, etc. Então assim, eu tô contando essa história por quê? Porque às vezes eu vejo pessoas assumindo riscos que não é da alçada dela, não é do conhecimento dela e às vezes assume riscos desnecessários, né? Então vejo muita gente, por exemplo, não mantendo atualizado os vasos de pressão, né? Toda aquela inspeção anual dos vasos de pressão, segundo a NR13 e tudo. E porque, não, às vezes falou assim, não, a empresa falou que não tinha orçamento. Não, peraí, não existe não ter orçamento para isso, né? Existe um risco de segurança ali eminente, pode explodir, pode matar você e as pessoas em volta ali. Então a gente não deve assumir riscos que não estão na nossa alçada, que não é do nosso conhecimento. Então só compartilhando aqui, espero que você goste desse vídeo. Se gostar de fato, curte ele. Se você gostar muito, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ser avisado de todos os nossos novos vídeos aqui do canal. E eu tô deixando também na descrição aqui um link que vai te levar para o nosso Instagram e lá você pode baixar um e-book gratuito de como implantar um PCM do zero. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Um abraço, sucesso!